Se você é acomodado, divórcio para você é normal. Se você é acomodado, cantores, pregadores e pastores adúlteros e ladrões, para você é normal. Se você é acomodado, qualquer palavra sem nexo, só de profecia e receba, para tá bom demais. Agora, se o Espírito abre os seus olhos, se o Espírito está te incomodando, se prepare, você também vai incomodar, você também vai perturbar. Glória a Deus! Meus irmãos, nesse vídeo a gente vai assistir a uma pregação completa com o pastor Eliseu Rodrigues. Fica comigo nesse vídeo até o final, deixa seu like, deixa seu comentário. Pastor Eliseu Rodrigues, não seja acomodado, assiste comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aleluia. Atos 16, por favor, a partir do versículo 24. Podemos ler, digam amém. Amém. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Glória a Deus. Um texto lindo desse, irmão, eu percebi que vocês ficaram em dúvida de glorificar. Glória a Deus. Dá vontade de ler tudo de novo. Tomai o vosso assento, por favor. É um prazer estar de volta a esta casa para... Meus irmãos do telão, Pai do Senhor Jesus. Fizeram mais barulho que vocês aqui dentro. Que Jesus os abençoe sempre, os dê graça. Se liga na palavra. Não deixa nada roubar a semente da palavra que está sendo lançada sobre vocês aí não, amém? Queridos, eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, no caminho da oração. Lucas é um doutor, pois ele é médico, evangelista, pois ele escreve sobre a efusão do Espírito Santo sobre os homens, capacitando-os para evangelizar. Os nossos irmãos calvinistas às vezes nos criticam, porque lemos o livro de Atos e nos empolgamos com as manifestações de Atos e pregamos a partir de Lucas Atos, pois foi Lucas quem escreveu ambos eram um volume só, e os livros foram divididos para facilitar a nossa compreensão na historicidade da igreja. Mas a ênfase de Lucas é no empoderamento, que é uma palavra que as feministas feias e fedorentas pensam que domina, mas não pertence a ela. Lucas fala do poderio, do poder, da dinamite do Espírito Santo sobre a igreja. Só que a ênfase paulina é santificação pelo Espírito, e a ênfase joanina é regeneração. Então, para você não confundir e se tornar um reformodinha, crítico de pentecostal,
como se os pentecostais só falassem de poder. Você precisa entender a visão hermenêutica de cada autor. João destaca a ação do Espírito Santo operando regeneração. Paulo destaca a ação do Espírito Santo operando a santificação. E Lucas destaca a ação do Espírito Santo operando a capacitação. Isso acontece desde o evangelho que leva o seu nome até Atos dos Apóstolos. Mas ele é teólogo. Se ele é teólogo, ele conta uma história com a intenção de doutrinar, de ensinar. É o propósito do autor que determina a função de seus escritos. Se ele conta uma história, sendo ele um teólogo, é claro que daqui nós extraímos doutrinas para a nossa vida eclesiástica, ou seja, nossa vida de igreja e a nossa vida diária. Quem está me entendendo diz amém. Lucas enfatiza a capacitação do Espírito Santo para que a igreja pregue, para que a igreja evangelize, para que a igreja ganhe almas. Eu não disse que Lucas faz isso com os apóstolos. Eu disse que Lucas destaca o poder do Espírito Santo para que a igreja pregue, a igreja evangelize, a igreja ganhe almas. Dentro dessa visão de mostrar o poder do Espírito Santo, capacitando homens para implantar igrejas e igrejas missionárias, pois toda igreja é uma agência missionária da parte de Deus na terra. Ele fala agora sobre a entrada do evangelho na Europa. Algumas coisas interessantes acontecem na entrada do evangelho na Europa. Sempre foi difícil quando se trata de implantar uma igreja em algum lugar. E quem já viajou para pregar ou já estudou a história da igreja, sabe da frieza europeia diante do evangelho. A partir do capítulo 16, nós temos a entrada do evangelho na Europa. Até o capítulo 15, você vê Lucas escrevendo de uma forma. A partir do capítulo 16, muda a forma pessoal de contar a história. Até o capítulo 15, Lucas diz: eles foram, eles subiram, eles saindo ou saindo eles. Mas a partir do capítulo 16, já começa assim, ó, nós. Isso quer dizer que Lucas agora faz parte da equipe missionária de Paulo. Não temos apenas Paulo e Silas se entregando na obra missionária. O doutor Lucas, o autor Lucas, o contador de histórias Lucas, se torna um evangelista quando ele entra na equipe missionária para levar com estes homens o evangelho até a Europa. Quando eles chegam na Macedônia de Filipe para transmitir o evangelho ali, o versículo de número 13 diz assim: no dia de sábado saímos fora das portas, ou seja, se retirou da cidade, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Todo sábado, os judeus se reuniam em sinagogas para falar trechos da palavra de Deus. Mas numa sinagoga, só era permitido iniciar um culto a partir da presença de 10 homens. E ali na Macedônia, nem sinagoga tinha. E Paulo, todo sábado, entrava na sinagoga para discutir Bíblia, para debater as Escrituras. É isso mesmo.
Os netcrentes ficam dizendo, não sei para que discutir Bíblia, bora ganhar alma. Aí esses que falam isso não fazem nenhum dos dois, nem discute Bíblia, nem ganha alma. É o netcrente do Google copia cola. E Paulo ia todo sábado até a sinagoga, abrir as escrituras e mostrar para os judeus que Jesus é o Cristo. Aí no dia de sábado, ele vai procurar uma sinagoga e não acha. Ele quer um momento com Deus. A equipe quer cultuar. A equipe tem um momento diário para devoção. Eu sei que hoje essa palavra devocional está na moda. E as pessoas agora estão deixando o devocional chique. Postam uma foto chique, numa área chique, com a xícara chique, um livro chique, com o efeito lá do Instagram ou do iPhone chique, fazendo a minha devoção. E nem todo mundo tem um iPhone para fazer uma foto chique, nem todo mundo tem um livro top para postar um autor top, e nem todo mundo tem uma poltrona confortável, com uma graminha no quintal, com a piscina do lado, com um cafezinho, para mostrar que está no seu devocional. O seu devocional pode ser num quarto simples, no seu carro, debaixo da escada, lá no teto, na laje, onde você encontrar um espaçozinho para você ficar sós com Deus, isso é devocional. Aleluia! Paulo não encontra uma sinagoga, mas ele tem que orar. Ele tem que orar porque crente que não ora morre, crente que não ora desvia, crente que não ora peca, crente que não ora cai em adultério, crente que não ora cai em fornicação, crente que não ora vicia na masturbação, crente que não ora fica pornográfico, crente que não ora fala muito palavrão, crente que não ora se estressa com tudo e com todos, crente que não ora guarda mágoas, crente que não ora fica aquele crente ranzinza, amargo, reclama de tudo e de todos, ninguém presta, só ele, só ela. Paulo sabe disso, ele tem que orar. Se ele não orar, ele não consegue. Se ele não orar, o diabo destrói a vida dele, o ministério dele. Se ele não orar, ele não tem comunhão com Deus. Qual é a estratégia dele? Versículo 13, onde se costumava fazer a oração, ele foi para a beira do rio. Já que não tem templo, não tem sinagoga, vamos para a beira do rio. Fazer o quê? Orar. Quem? Silas, Lucas e Paulo. Ó, nós vamos orar, porque crente tem que orar. Só nós três ali, de boa, no silêncio, sem ninguém, só nós para orar. Vamos, só nós orar. Mas olha como Deus é lindo, perfeito e completo. Quando eles estão indo orar, versículo 13, chegam lá, já tem mulheres reunidas fazendo culto. Ou seja, o ambiente está sendo preparado. Eles não vão agora criar o ambiente. Já tem ali um ambiente preparado. Já tinha gente com sede de Deus. Quando aquelas mulheres estão reunidas, ele começa a falar de Jesus. Ele vê um campo missionário ali. Ele prega a palavra à beira do rio. Ele vai à beira do rio. Deixa eu me desconectar um pouco da história dessas mulheres, que não é o foco da mensagem. Ele encontra aquelas mulheres à beira do rio, aproveita e prega o evangelho para elas. Mas aqui está a introdução da mensagem. Ele indo para um lugar isolado, ficar a sós com Deus. Às vezes, você precisa da beira de um rio. E a sua beira de um rio, como eu já falei e repito, pode ser aquele tempo lá que o seu patrão te libera para o seu almoço. Você tem 1h30 de almoço, você tem 2 horas de almoço. Aí você tem o seu período de pagar alguma coisa, falar com alguém, dar uma olhada na vida alheia pelo Instagram. Mas lembre-se que você saiu de casa sem orar. Você precisa da beira de um rio. Você precisa se isolar, ficar a sós com Deus. Não, pastor, eu oro em qualquer lugar, eu oro de qualquer jeito. Tudo bem, irmão. Deus te escuta enquanto você faz qualquer coisa. Mas eu te pergunto, você escuta Deus enquanto fala com Deus fazendo qualquer coisa? O segredo da oração é orar em segredo. Às vezes você precisa afastar-se. Quem sabe à beira do seu rio é dizer a alguém, olha meus filhos, pelo menos 1 hora. Quem sabe à beira do seu rio é desliga o celular. Quem sabe à beira do seu rio é Netflix, 1 hora sem tu, tá? Que eu sou crente, rapidinho, aqui tá Netflix. Desligar a TV, falar para a namorada, ó, tal hora tu não me chama não, que eu vou estar orando, tá bom? Vazinha. E ali vocês se desconectam dos homens e se conectam a Deus.
nós precisamos da beira de um rio. Nós precisamos aprender a ficar a sós com Deus. À beira do rio, ele ora, ele prega, Deus o escutou. Quando chegamos no versículo 16, não perde atenção, por gentileza, é sério. Quando chegamos no versículo 16, olha isso. E aconteceu que indo nós à oração, está acraseado A, indo nós à oração. Por que o A está acraseado? Porque há um propósito, há um destino. Indo à oração, não está escrito assim, ó, indo orar. Não precisa ir para orar. Se você não tem um horário específico, se você não tem um local específico, não precisa ir para orar. Porque você pode orar em qualquer lugar, sim ou não? Sim, você pode estar no culto, oração. Está dirigindo, oração. Ó Jesus, guia a minha vida. Está lavando a roupa do marido, lava a roupa, lava a vida desse homem, Jesus. Você está orando, tá varrendo a casa, lava a minha boca, limpa a minha boca, Jesus. A gente vai inventando umas coisas. Você não precisa ir orar. Mas por que ele está escrito assim, ó? Indo nós quem? O autor Silas e Lucas. Indo nós à oração. Por que o A é acraseado? Porque eles estão indo para um ambiente de oração. Aí agora eu vou perguntar para quem está ligado: que ambiente era esse? À beira do rio. Então ele sabe que ele precisa ir para aquele ambiente solitário, separado, isolado, para orar, ficar a sós com Deus, igual Jesus fazia. Por que Jesus ia para o monte? Por causa das pedras na cidade de Jerusalém. Era muito cavalo dos soldados romanos, eram muitos mercadores. Ó o bezerro, ó o boi, ó a vaca, ó o coentro, ó o cominho. Era a maior barulheira. Jesus se retirava para orar no monte, para ficar a sós com o Pai. Assim é Paulo, indo ao lugar da oração, indo à hora marcada, indo a um ambiente específico para se conectar a Deus através da oração. Porque ela é a única ponte que liga o fraco ao forte. Ela é a única ponte que liga nossas fraquezas ao poder de Deus. A oração é a única ponte que liga minhas necessidades à providência de Deus. Indo ao lugar da oração. Estão indo. Os três estão indo. Ser valente com Jesus na batalha contra o mal. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, demônio, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então ela é possessa de demônios, porque a adivinhação é coisa demoníaca, e ela também era dominada por homens. Não sei se ela compartilhava o dinheiro com eles, para ter a permissão de exercer a adivinhação naquele ambiente. Ou os homens também faziam parte de trabalhos de feitiçaria, para que ela fosse cada vez mais possessa. E quando era pago os valores, passavam pela mão deles. Essa mulher é escrava duas vezes. É escrava de demônios e é escrava dos homens. Quando ela vem ao encontro daqueles homens, ela começa a pregar. Pelo espírito que está nela, o Satanás vai falar na boca dela. Seguindo a Paulo e a nós, eles estão reconhecendo que Paulo é o líder, eles estão reconhecendo que Paulo é o cabeça daquele trio missionário, e eles dizem, e ela seguindo, versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, clamava, a mulher gritava no meio da rua, irmão, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o evangelho, são servos do Deus Altíssimo. Interessante, no versículo 16, ela vem ao encontro deles, e eles passam, e quando eles passam, ela não desiste, o capeta nela não desiste, ó, o demônio faz com que ela vá até eles, e eles continuam andando, e depois que eles passam, agora ela segue, então ela vem ao encontro pela frente, e quando eles passam, ela os segue por detrás, clamando, estes homens que nos anunciam o evangelho, são servos do Deus Altíssimo, que nos anuncia o caminho da salvação. Igreja, me responda por favor, os irmãos no telão, me responda por favor, eles eram servos de Deus, sim ou não? Opa, eles anunciavam o caminho da salvação, sim ou não? Volta um versículo, anunciavam o caminho da salvação, sim ou não? Sim, então isso aí é verdade? Sim, responde gente, verdade? Sim. E ela estava endemoniada? Sim. Então o demônio está falando e o diabo fala a verdade? Oxe.
Eles são, eles são servos do Deus Altíssimo? Sim. Eles anunciavam o evangelho? Sim. Quem está falando na boca dela? Diabo. É a verdade isso aí? E o diabo fala a verdade? Eu vou estressar. Se isso aqui é verdade e o capeta falou a verdade, então naquele dia o diabo falou a verdade. Falou ou não falou? Está melhor que muitos crentes. Não é mentirosa, mentiroso? O capeta falando a verdade. E tu, crente, mentindo. E ainda mentindo com o nome dos servos de Deus. Capeta falando a verdade sobre os servos de Deus. E tu aí mentindo, caluniando, inventando. Não é site de fofoca? YouTube bobo. É o YouTube sem conteúdo. Então, o capeta está falando a verdade. Sim ou não? Então por que Paulo expulsou? Primeiro, elogios distraem. Eles estão sendo elogiados. Mas se o que ele está fazendo é para Deus, ele não pode se distrair com elogios. Elogios distraem e o que distrai, destrói. Um dia, um jovem pregador, Spurgeon conta essa história, subiu à tribuna de cabeça erguida para pregar. Pregou nada. Aí desceu triste de cabeça baixa. Aí ele perguntou ao seu mentor, não lembro se era Spurgeon, só sei que eu li esse livro no livro de Spurgeon, lições aos meus alunos. E ele perguntou ao seu mentor, por que eu não me dei bem no sermão? Por que eu fiquei tão abatido enquanto eu acabei de pregar? E o seu mentor disse, se você tivesse subido como desceu, você teria descido como subiu. Elogios distraem. Na maioria das vezes, homens traem suas mulheres por causa do elogio da piriguete lá na empresa. E às vezes o bicho é feio, mas é o capeta que quer destruir aquela família. E ele se acha, e ela também, não é porque tu é mulher que tu é anja. Às vezes o casamento é destruído, principalmente mulheres que são levadas pelo que ouvem. O marido não fala, o capeta levanta alguém para falar. E ali os elogios vão alimentando a alma, e ela vai se distraindo de seus filhos, vai se distraindo de sua família, e o diabo arma o laço, e o diabo coloca lá nas alturas elogios. É o diabo tentando nos convencer que somos melhores, é o diabo tentando nos convencer que somos insubstituíveis, é o diabo tentando nos convencer que somos imbatíveis. Mas já foi falado aqui pela cantora, não é seu conhecimento, não é sua capacidade, não é sua reputação, tudo é graça, tudo é favor de Deus. Cuidado, pastor, é pecado elogiar? Não, é pecado não dar glória a Deus ao ser elogiado. Com 12 anos eu vim morar em Brasília, eu morei na casa de um casal, Erasmo e Glória. Se com 33 anos eu sou desse tamanho, imagine com 12. E todo mundo achava eu pregar bonitinho. Olha que bonitinho o menino pregando. Pastora Zélia me conheceu, eu tinha uns 18, 19 anos, não era, pastora, na convenção. Ela, olha que menino bonitinho, maguinho, pregando. Eu ficava com vergonha. Agora imagine eu com 12 anos, pregando. Cabelinho lisinho assim na cara, aí pegava o microfone. Sai do sinal com a paz do Senhor! Naquela autoridade de terno e gravata, e começava a falar um monte de versículo, um atrás do outro. Não tinha nada a ver um versículo com o outro, mas era a Bíblia. Aí a irmã Glória me acompanhava numas agendas, e eu recebia elogios. Aí eu, recebendo elogios, obrigado, obrigado. Aí um dia, irmã Glória, irmão Erasmo dirigindo o carro, irmã Glória olhou para mim e disse, você percebeu, meu filho, quantos elogios você recebeu? Falei, sim, vários, eles gostaram, né? Aí ela falou assim, mas em nenhum momento você disse glória a Deus. Quando você diz obrigado, você está dizendo que confirma tudo o que foi falado. Mas você tem que dizer glória a Deus. Quando você diz glória a Deus, você está reconhecendo que você não merece, que tudo é graça. Irmão, tem quase 20 anos que eu recebi esse conselho, meu irmão, e eu guardo no meu coração até hoje. Provérbios 25, 27, fala e lembra. Não é inteligente empanturrar-se de doces, assim como como colecionar elogios não te fará bem a você. Ó a linguagem de Salomão, irmão. Qual é o versículo?
27. Não é inteligente se empanturrar de doce, viu? Não é inteligente se empanturrar de doce, assim como colecionar elogios não fará bem a você. Comer mel demais não é bom, porque no tempo deles o bolo era o mel. Assim, a busca da própria glória não é glória. Cuidado, irmão, elogios distraem, e o que distrai, destrói. Aí Paulo está indo pregar, Paulo está indo fazer a obra de Deus. Como é que distrai, pastor? É quando você pensa, se já elogiaram o jeito que eu estou começando, então tá bom demais. E Deus não quer que você continue no mesmo nível. Ele quer que você reconheça que precisa melhorar. Glória a Deus, aleluia. Você não pode se limitar aos elogios presentes. Então, irmão, Deus é soberano, sim ou não? Sim, Ele está no controle de todas as coisas. Então existem críticas que você tem que analisá-las e dizer, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Primeiro, é para nos humilhar, nos chamar à reflexão. Quem sabe para revelar o coração invejoso do outro, mas sempre se coloque numa posição de que você precisa melhorar, sempre crescendo a cada dia de glória em glória. Paulo diz àquele espírito maligno, sai dela em nome de Jesus, no versículo 18. Paulo expulsa, porque não precisamos de estratégias satânicas para sermos reconhecidos. Existem igrejas que estão se submetendo a estratégias profanas, satânicas, para serem reconhecidas. Se não está na palavra, se não tem base na tradição, na palavra, se não é saudável, para que invencionices que quebram princípios da palavra? Paulo está chegando naquele ambiente, ele precisa anunciar o evangelho, ele precisa pregar o evangelho, ele precisa de reconhecimento. Aí o diabo diz, eu vou dar uma ajuda. Paulo diz, eu não preciso de ajuda satânica, o Deus que me enviou se responsabiliza em abrir as portas. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia! Terceiro lugar, primeiro porque elogios distraem. Cuidado. Segundo, porque Paulo não precisa de estratégia satânica para ter reconhecimento. A mulher gritava, eles são servos de Deus, são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ou seja, reconheçam, eles são pregadores, eles anunciam a verdade. Paulo disse, eu não preciso de ajuda do capeta para meu ministério ser reconhecido. Terceiro, a terceira lição que eu aprendo, por que Deus faz com que Paulo expulse aquele espírito maligno? Eu creio do fundo da minha alma que o Senhor estava nos dando uma lição. Lembra que você falou comigo que o demônio falou a verdade? Falou ou não falou? Agora eu faço uma pergunta para você e quero uma resposta, meus irmãos, no telão. A verdade que aquele espírito mal falou transformou Satanás? Não, ele continua sendo o pai apesar de ter falado uma verdade. Por isso que aquele espírito maligno foi expulso e silenciado publicamente. Sabe por quê? Porque Deus sempre expulsará, Deus sempre calará, Deus sempre envergonhará quem anuncia a verdade, mas não é transformado por ela. Se eu falo a verdade, mas ela não me transforma, se eu canto uma verdade, mas ela não me transforma, eu sou um satanazinho na igreja, eu sou um espírito maligno na igreja, eu estou me assemelhando a Satanás, cantando o que não vive, pregando o que não vive, lendo a Bíblia como ateu. Como assim, pastor? Para descredibilizar o evangelho. Lê a Bíblia, mas não pratica a Bíblia. O ímpio vai olhar para mim e perguntar, que tipo de crente és tu? Que evangelho é esse que tu dizes seguir? Eu estarei descredibilizando o evangelho quando a verdade que eu prego não me transforma. Está falando a verdade, mas a verdade que o capeta está falando não faz nenhuma diferença nele. O diabo falou a verdade para Jesus lá no deserto, usando as escrituras. E o que foi que Jesus disse? Sai, Satanás. Só um deve ser adorado. Jesus sempre expulsa, Jesus sempre cala aqueles que falam a verdade sem serem transformados por esta mesma verdade.
Quando aquele demônio é expulso daquela mulher, aí começa a perseguição. Por que eles foram presos? A caminho da oração, Paulo foi usado por Deus para libertar aquela mulher. Irmão, olha o poder da oração. O cabra nem tinha orado ainda, mas já estava tendo poder para expulsar demônio. E ele discerniu que era um espírito maligno. Irmão, eu sou pentecostal. Eu creio nos dons. Alguém crê nos dons espirituais ainda? Aleluia, é maravilhoso ver as manifestações dos dons em nosso meio, mas tem um dom que está faltando em muitas igrejas, irmão: discernimento de espíritos. Saber quando é o espírito de Deus, saber quando é o espírito do homem, saber quando é o espírito demoníaco que está falando. Paulo, em seu espírito, teve o discernimento que não era Deus que falava naquela boca. Olha, por favor, preste atenção nisso, projeta para mim o 18. A Bíblia diz que Paulo foi perturbado. Olha lá, perturbado. Toda a igreja pode repetir essa palavra no 3? 1, 2, 3. Então Paulo voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando que saia. Por quê? Porque ela fez aquilo por muitos dias, e Paulo ficou incomodado com a propaganda do Satanás, e Paulo repreende aquele espírito maligno. Aí agora, foca nisso, perturbado. Quando ela é liberta, 19, os senhores dela, vendo que o lucro havia sido perdido, desvaneceu, prenderam Paulo e Silas, porque era um sistema corrupto, com muito apoio do governo. Prenderam Paulo e Silas, levaram à praça, à presença dos magistrados, pois os magistrados ficavam nas praças ou nas portas das cidades, e apresentando aos juízes, aos magistrados, disseram: os donos da mulher, ela não é mais escrava de demônios, logo ela não pode ser mais escrava de homens, porque ela não tem mais talento. Eu acho que eles perceberam que pagaram. Lê a mão aqui, ela tem umas linhas aí que parece um M. E o que quer dizer M? É uma letra M. Eu não sei mais revelar, adivinhar essas coisas. Aí eles perceberam que depois do encontro com Paulo, não tem mais nada que gere lucro para eles. A mulher foi liberta dos demônios e foi liberta das mãos desses opressores, porque quando Jesus faz a obra é completa. Aleluia! Só que eles agora prendem os libertadores. Isso é evangelho, isso é igreja. Aquele que gerou libertação foi preso. Aquele que gerou liberdade agora vai ser acorrentado. Prenderam, levaram até a praça e disseram aos magistrados no versículo 20. Agora, eu pedi para você guardar aquela palavrinha. Estes homens, sendo judeus, porque os primeiros pregadores foram judeus, pois a salvação veio dos judeus, e é por isso que hoje a nossa tradição de evangelho e cultura brasileira é judaico-cristã, e a ideologia de gênero quer destruir isso, e tu fica dizendo aí que cada um tem sua verdade, não julgueis, é cada um no seu quadrado, cada um cuide de sua vida, né, covarde? E aí a ideologia de gênero está destruindo nossa cultura judaico-cristã. Eles olham para aqueles dois homens para aqueles três homens, irmão, só Paulo expulsou o demônio, mas os três foram presos. Vai andar com crente que ora para tu ver o que acontece com tu. Andar com crente que ora às vezes é problema, irmão. Paulo expulsa o demônio e agora os três são presos. Ao que eles dizem? Esses homens perturbaram a nossa cidade. O incomodado, volta um versículo, obrigado. O incomodado agora por um espírito que incomoda uma mulher se tornou aquele que incomoda a cidade. O perturbado se torna o perturbador na cidade. Só incomoda o reino das trevas quem se incomoda com o reino das trevas. Então, às vezes, se a igreja não está incomodando o mundo das trevas, é porque a igreja também não se incomoda com o que está acontecendo. E o Espírito de Deus tem me dito isso. Quantas vezes eu já tentei mudar as aplicações, mudar os textos para pregar, mas a Bíblia, ela tem uma linha de explanação. Ela está fundamentada em 4 fundamentos: criação, queda, redenção e glorificação. Esses fundamentos glorificam a Deus,
submete o homem à vontade de Deus. E quando eu digo homem, eu digo humanidade. Esse texto está dizendo que o crente incomodado incomodou uma cidade inteira. Não, eu vou ser mais claro. 3 homens incomodados incomodou uma cidade inteira. Ai, irmão. Então, eu te digo uma verdade. Ou tu és um crente acomodado ou incomodado. Se você é acomodado, divórcio para você é normal. Se você é acomodado, cantores, pregadores e pastores adúlteros e ladrões, para você é normal. Se você é acomodado, qualquer palavra sem nexo, só de profecia e receba, para tá bom demais. Agora, se o Espírito abre os seus olhos, se o Espírito está te incomodando, se prepare, você também vai incomodar, você também vai perturbar. Então haverão pessoas na sua família que não suportarão sua presença. Não é que você é insuportável. É o demônio nele que não suporta a presença de Deus na sua vida. Vai ter gente lá no trabalho que não vai aguentar ouvir sua voz. Por quê? Porque você fala contra o mundo. Você fala a favor da verdade. Você fala em favor do nome do Senhor. Só os incomodados incomodam. Ou você é incomodado para incomodar, ou você é acomodado. E aí, meu irmão, deixa eu falar um negócio. Eu não tenho para onde fugir. Se você não se incomoda para incomodar, mas fica acomodado, sabe quem é que vai te incomodar? Deus. Quando tu estiver de boa, Deus sabe como te atribular. Pode ter certeza. Deus sabe como te despertar. Deus sabe como chamar a sua atenção. Naum disse que Deus tem seu caminho na tormenta. Oh, aleluia. Você está satisfeita do jeito que está a sua cidade? Você está satisfeita do modo que as famílias estão sendo estabelecidas? Você está satisfeita com o seu ministério? Você está satisfeito com o seu culto? Você está satisfeito pelo seu tempo de oração? Se você for acomodado, você não incomoda ninguém e não tem para onde fugir. Se a igreja não incomodar o mundo, ela deixou de ser igreja. Aleluia. Aleluia. Esses homens estão perturbando a nossa cidade. Agora, olha como é que a igreja incomoda. 21. Nos expondo costumes que não é lícito receber nem praticar. Eles estão pregando uma nova cultura. Irmão, tem hora que eu estou assistindo na Netflix com a minha esposa, ou sozinho, aí 2 machos começam a se beijar, aí eu vou lá e acelero, ou eu vou lá e cancelo aquela série, eu vou lá e cancelo aquele filme, aí eu ponho outro, aí no outro é mulher se beijando, ai meu Deus do céu, que diacho é isso? Aí eu vou, cancelo aquele e vou procurar outro, aí o Espírito Santo fala aqui dentro. É só isso que te incomoda? A mentira do filme não te incomoda? Mesmo que seja homem com mulher, o adultério no filme não te incomoda? A prostituição no filme não te incomoda? O assassinato no filme não te incomoda? Será que é só homossexualidade que é pecado? As disputas no filme não te incomodam? A maledicência nos filmes não te incomodam? Por que eu estou falando isso? Por causa da cultura. Igreja, pelo amor de Deus, me escute. Já perdemos para a ideologia de gênero. Eu amo as assembleias, eu sou assembleano, eu sou co-pastor numa igreja Assembleia de Deus. Nós abrimos muitas igrejas e muitas igrejas, glórias a Deus por isso, mas cadê as escolas? Cadê professores formados? Cadê pedagogas formadas para cuidarem de crianças? O alvo do inimigo são as crianças, o alvo do inferno são as famílias. A igreja que
não é incomodada, ela não consegue incomodar, ela não consegue perturbar. A igreja tem que ir na contramão da cultura. Eles diziam: Roma é a senhora do mundo, Roma é a luz do mundo. Aí chegava Paulo: Jesus é a luz do mundo. Eles diziam: César é Senhor. O que é que Paulo falou para o carcereiro? Crê em Jesus Cristo, porque só Ele é Senhor. O que é isso? É a contracultura. Roma dizia: todas as religiões devem se unir. Irmão, Roma era o único império que não impunha religião a ninguém. Eles respeitavam todos os tipos de religiões. E agora no Brasil, você não pode falar contra seitas, você não pode falar contra heresias. Tem que respeitar a religião, tem que respeitar pessoas. Agora, falsas doutrinas devem ser combatidas pela palavra, devem ser combatidas. Eu não respeito religião que não respeita as escrituras. E Paulo estava contramão de Roma. Eles estão perturbando a cidade. A igreja tem que ir na contramão da cultura. Fala comigo em nome de Jesus, lá fora e aqui dentro. Fala assim, ó: cultura. Ficou feio. Cultura se muda com culto. A cultura se muda com culto. Se você já estudou a história da igreja, onde os missionários chegam e criam cultos, a cultura muda. Agora bora para a Bíblia. Qual estava sendo a cultura em Israel? Ó Baal, só Baal é Deus. Aí Elias fez um culto no Monte Carmelo. Deus mandou fogo do céu. A nação inteira se prostrou e disse: Baal nada, só o Senhor é Deus. Mudou a cultura. Qual era a cultura no Império Babilônico? Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 6. Tu lembra qual era a cultura? Por que Nabucodonosor levantou uma estátua para todas as nações se prostrarem? Porque era cultura se prostrar perante qualquer Deus. Mas 3 ficaram de pé. O nosso culto é só para o verdadeiro Deus. Você lembra o que aconteceu? A cultura mudou. Eles foram livres da fornalha e Nabucodonosor mandou um recado para as nações: todas as nações debaixo do meu reino temam e tremam perante o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque só Ele é Deus. A cultura muda. Lembra de Daniel? Quando Daniel foi livre da cova pela providência do anjo, Dário escreveu para todas as nações: eu, Dário, faço um novo decreto. Não há Deus como o Deus de Daniel. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas. Quem pode adorar o verdadeiro Deus? Aleluia. Pastor, e o que é culto que muda a cultura? Vida que cultua, palavras que cultuam, vestes que cultuam a Deus e não a malícia, a cobiça. Palavras que cultuam a Deus, edificam o próximo. Família reunida que tem problemas, mas perdoa. Igreja que perdoa, igreja que abraça, igreja que não desiste do fraco. É culto que muda a cultura. O mundo odeia e destrói. A gente ajuda, a gente intercede, a gente profetiza. A igreja precisa ser a contracultura. Quando eles falam que eles estão contra a cultura, perturbando o local, qual foi o decreto? Primeiro, rasgou as vestes. 22. Os magistrados, os juízes, rasgaram as vestes. Para quê? Para humilhar. Segundo, 23. Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o levaram ao cárcere com segurança, porque crente cheio do Espírito Santo é perigoso. E você está entendendo para que ele é perigoso? Contra quem o crente cheio do Espírito Santo é perigoso? Contra um sistema mundano que se opõe a Deus. E versículo 24 diz que, olha, já que é para guardar com segurança, onde é que vamos colocar eles? No cárcere interior. Por quê? Porque desrespeitou a religião espírita, desrespeitou a religião da macumbaria, desrespeitou a religião onde demônios são invocados. Segundo, por que ele vai para o cárcere interior? Porque ele estava na contramão da cultura romana. Quem quer conforto, não seja crente. Quer conforto, não seja cheio do Espírito Santo.
Quer conforto? Não cante nem pregue o que a Bíblia diz e o que Jesus manda falar. Quer recompensa do céu? Vá na contramão da cultura. Já que é para guardar com segurança, vamos lançá-los no cárcere interior. Sabe o que é o cárcere interior, irmão? Um local sem acesso à luz solar. Sabe o que é cárcere interior, irmão? Um local onde ninguém poderia visitá-los. E os pés são colocados no tronco. Esses troncos aqui eram buracos no chão, e os pés abertos em buracos. E aqueles dois, Paulo, Silas, eu não sei como Lucas não está aqui, mas comentaristas e a história não afirma que Lucas desce até aquele ambiente, mas Silas e Paulo estão lá embaixo. E lá embaixo, no cárcere interior, a Bíblia diz que perto da meia-noite, com os pés no tronco, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Que glória a Deus lindo você deu agora. É porque você está ligado no tema da mensagem. Você lembra como iniciou a mensagem? Eles estavam indo fazer o quê? Orar. E no meio do caminho, o que aconteceu? Expulsaram demônios. E depois levados à praça. E depois roupas rasgadas. E depois açoites. E depois prisão. E depois pés no tronco. E agora xingar, desviar, amaldiçoar. Meia-noite, hora da reflexão dos presos. Mas a Bíblia diz que eles não amaldiçoam, não blasfemam. Eles decidem adorar, eles decidem orar. É como se um estivesse dizendo para o outro: mudou o local, mudou a situação, mas não mudou o propósito. Aleluia! Saímos de casa com um propósito: orar. Está doendo as costas, está doendo os pés, mas a fome por Deus é maior. A fome por Deus é maior, irmão. Oh, aleluia! Fizeram um culto na prisão. Eles primeiro oram e depois cantam. Quem fala com Deus sempre tem o que dizer para Deus. Pastor, não estou conseguindo orar. É porque você ficou muito tempo sem orar. Quem fala com Deus tem hinos para cantar a Deus. E enquanto eles oram e cantam, era em voz audível. Os outros presos os escutavam. Escutar aqui, irmão, significa focar numa melodia com prazer. Focar numa melodia com prazer. Ou seja, imagine os presos que queriam xingar, que queriam se vingar. Olha um para o outro e diz: escuta, escuta. Escutar o quê? Enquanto tem muita gente xingando, enquanto tem muita gente amaldiçoando, enquanto tem muita gente praguejando, está ouvindo o som que está vindo lá de baixo? Tem dois crentes orando e cantando lá embaixo. Você consegue entender que eles estão evangelizando, sim? Sim ou não? Porque se eles oram e cantam a Deus, os presos ímpios escutam. A fé vem pelo orando, cantando e evangelizando. O Senhor falou ao meu coração. Não sei se vocês me viram anotando aqui. Eu anotei. Os maiores pregadores são os maiores sofredores. Se eu inverter, fica melhor. Os maiores sofredores são os maiores pregadores. Aleluia. Os que mais sofrem são os que mais têm uma mensagem contundente.
Evangelho de cruz é para quem não desiste em meio às angústias. O Evangelho de Cristo é para quem não desiste em meio às suas batalhas. Presos estão escutando homens chicoteados com os pés no tronco orar e cantar. Eu não sei o que chicoteou você, eu não sei qual é a sua prisão, eu não sei em que sentido seu corpo ou sua alma dói, mas você não tem outra opção. Por que, pastor, não tenho? Tu és servo de Deus. Não importa a situação, você foi chamado, você foi chamada para testemunhar. Tu és um testemunho de perseverança. Sua filha, seus filhos, amigos, não sei, alguém vai escutar, alguém vai aprender, alguém vai olhar, vai se inspirar e vai aprender a adorar na prova, vai aprender a ser fiel, vai aprender a cantar a Deus, independente do que está acontecendo. Por quê? Porque você foi chamada para isso. Paulo disse: os que sofrem com ele reinarão com ele. John Wesley disse: todo cristão tem que estar disposto a duas coisas: morrer e pregar. Não foi fácil e não tem sido fácil alguns irmãos manterem seus casamentos em pé, mas está sendo um testemunho aos filhos. Não tem sido fácil alguns ministros continuarem pregando a verdade, mas está sendo um testemunho para a nação. Não tem sido fácil, moça cristã, moço cristão, você suportar o jugo da mocidade. Você nem imagina, mas tem alguém olhando para você. As expressões deles podem ser desconexas, ou você pode até discordar, mas eles estão aprendendo. Cara, você é top. Mano, como é que você consegue? Mana, tu é muito louca. Eu piro pra tu, ó. Talvez você nem entenda o que essa pessoa está dizendo, mas o que ela está dizendo é: você me inspira, eu aprendo com você. E você está sabendo, é o que Paulo disse aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 1. Sofremos para receber o consolo de Deus, e esse consolo que recebemos, transmitimos aos outros. Aleluia. Aí chegou a vez de Deus. De repente veio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Irmãos, varões, principalmente varões, os alicerces ficam aonde? Fala, varão. Embaixo. E Paulo e Silas estavam onde? No cárcere interior, lá embaixo. Era Deus dizendo: os primeiros a sentirem o meu mover serão aqueles que prepararam o ambiente para a minha chegada. Tudo começou a tremer, irmão. E a Bíblia diz que as correntes começaram a cair. Por quê? Porque eles ficavam, a maioria dos presos, acorrentados à parede. E como tudo começou a tremer, desmoronar, as correntes se quebraram. Olha só. Veio um terremoto. Primeira coisa que acontece: alicerces se movem. Segundo, todas as portas se abrem. Todas. Mas só em uma porta tinha louvor. Só em uma porta tinha oração, que era a porta fechada da prisão de Paulo e Silas. Só que os outros escutavam. Até as prisões de quem escutou o evangelho cantado e orado foram abertas. Todas as portas foram abertas. Se você tem Deus na vida, se você ora, se você é cheio de Deus, quem te ouve, quem te escuta, recebe libertação, recebe sinal do mover de Deus. Se abriu a prisão de todos. Primeiro, os alicerces se movem. Segundo, portas se abrem. Terceiro, todas as prisões, todas as cadeias quebraram. Quarta coisa que acontece, próximo versículo, a gente está caminhando para a conclusão. O carcereiro acordou. O bichinho estava dormindo, cansado.
Quando ele abre os olhos e vê que todas as portas estão abertas, ele pega a espada e diz: eu vou me matar. Sabe por quê? Se você já leu Atos 12, tu sabe o que eu estou dizendo. Ele era responsável pelos presos. Se um fugisse, ele pagaria com a vida. Ele pega a espada e diz: eu me mato para que eu não seja assassinado pelo Império Romano. Quando ele pega a espada e vai tirar a própria vida, ele ouve uma voz: não te faça nenhum mal. Está todo mundo aqui. Ninguém fugiu. Não tire a sua vida. Onde Deus opera tem ordem. Onde Deus opera tem decência. Enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, irmão, aqueles homens tiveram consciência. Nós temos que pagar o que devemos. Ninguém foge. Está todo mundo lá para cumprir a lei. Estamos todos aqui. Só que é o seguinte, Paulo está lá no buraco ainda, lá no carcereiro interior. E o que o carcereiro fez? Diz o texto, versículo 29. Luz, luz. Ele pede luz. Tem alguma candeia aí? Saltou dentro, ele pulou. Lá onde Paulo e Silas estavam. Ele pula entre os dois. E quando ele chega diante dos dois adoradores, ele caiu de joelhos. E ele diz assim: senhores, que devo fazer para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Ele não está mais com medo da morte, porque os prisioneiros estão ali. E por que ele fala, o que eu devo fazer para ser salvo? É porque ele ouviu as canções, ele ouviu as orações, ele viu que crente era diferente. O que devo fazer para ser como vocês, para ter o que vocês têm? A resposta é uma: crê no Senhor Jesus e vai ser salvo não só você, toda a sua casa. Então eu creio. Você crê? Creio. Então eu tenho que pregar. Não adianta crer, tem que ouvir a palavra. 32. E pregou a palavra do Senhor a todos os que estavam na casa. Tomou consigo naquela mesma hora da noite o carcereiro, levou-os até a sua casa e lavou os vergões, os cortes das chicotadas. Imagina, irmão, tu imagina isso? O carcereiro que os guardava com segurança, agora está sarando as feridas deles. Naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Naquela mesma hora, e disse assim: agora eu quero ser batizado. Eu quero ser crente. Eu e minha casa vai descer as águas, porque eu vi vocês fazendo culto e Deus trabalhando através da vida de vocês. A família inteira foi salva. Deixa eu falar um negócio aqui, irmãos, no telão. Igreja que está na nave. Ei! Atos 4. Pedro e João foram livres da prisão e foram pregar. Atos 12. Tiago morre. Pedro foi preso da prisão e foi pregar. Atos 16. Paulo e Silas viram as portas se abrindo e foram pregar. Apocalipse 3 diz: tenho posto diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta, porta esta que ninguém poderá. Sabe por que Deus está falando isso para aquela igreja? Porque ela estava na porta de entrada da Ásia, tinha muito movimento. Era Jesus dizendo: eu coloquei vocês na porta de entrada da Ásia. Ninguém vai fechar essa porta aí, porque nessa multidão que passa para lá e para cá, eu coloquei vocês aí para pregar, para ganhar almas. Eu não estou te proibindo de orar para Deus abrir a porta não, viu? Eu só estou te dizendo que cada vez que você ora pedindo para Deus abrir porta, Ele te escuta à luz do Novo Testamento. Quando você diz assim: Deus, abre portas para mim, Ele abre. Qualquer porta que Ele abrir, qualquer providência que Ele te der, é para você poder testemunhar do nome dEle. Não se envergonhe do seu testemunho.
Não fique sem falar do que Deus fez na sua vida. Porque Deus só abre porta para que o nome dele seja anunciado. Fica em pé, irmão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, não seja uma pessoa acomodada. Se incomode e incomode o mundo. Vá na contramão do que esse mundo diz para você. Vá na contramão do que o sistema está impondo para você. E quando você for na contramão, quando você se incomodar, quando você não se acomodar, certamente você viverá maravilhas. Certamente você terá experiências com Deus. É isso que essa geração precisa. Não se acomodar e ver o agir de Deus através dessa atitude. Que Deus levante pessoas assim na nossa nação. Que Deus levante pessoas assim na nossa geração, na nossa igreja, no nosso grupo, no nosso ministério, para que nós venhamos fazer a diferença nessa terra. Pois Jesus, ele certamente está voltando. Que Deus crave essa palavra na tábua do seu coração. Peço para você deixar um like, peço para você se inscrever no nosso canal, peço para você deixar um comentário. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.